gostaria agora de chamar o meu colega, que é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o professor José Sebastião dos Santos, que é um dos coordenadores da área de saúde. Sebastião, está aí. Já vai colocar já a apresentação dele. Eu gostaria de cumprimentar todos e todas que nos fizeram chegar aqui, a professora Berenice, que está aqui comigo, né? Que também coordena o eixo temático da saúde, e aproveitando para lembrar o que a professora Arminda disse, não tem jeito da Universidade de São Paulo ou das universidades pensar o Brasil sem pensarem elas próprias, né? E, de certa forma, um pouco aqui nós vamos estar mostrando que, para tratar do eixo temático da saúde, nós precisamos, de certa forma, sair um pouco do nosso condomínio fechado, que é muito confortável, mas quando nós fazemos uma interação com os serviços e o sistema de saúde, realmente assim, dá para ter muita inspiração, tanto para formar quanto para pesquisar e também fazer extensão. Então, nossos cumprimentos, como eu já disse, à própria universidade por ter incluído esse programa na sua agenda, e, obviamente, que a saúde e o bem-estar está garantido na Constituição, e isso não é, como muitas vezes a gente ouve falar, que é um Estado que tem que entregar tudo, né? Temos, como foi dito aqui, encargos, tributos, impostos, que, de certa forma, faz com que o Estado tenha o compromisso de garantir a saúde, embora a maioria de nós aqui provavelmente tenhamos saúde suplementar. E compramos muitas coisas que o Estado deveria estar fornecendo, porque já pagamos por isso. E, sem dúvida, a saúde depende de políticas sociais, ambientais e econômicas para diminuir o risco de doenças e agravos. Nós vimos na pandemia a interdependência que a saúde tem, e que contamina os outros setores, né? Sobretudo a economia. Então, nós dependemos dessas ações extrasetoriais e, obviamente, nós trabalhamos nesse período muito mais no nosso setor. Então, como que o sistema garante ações e serviços para promover a saúde, prevenir doenças, reparar e reabilitar? Nós temos uma tripla carga de obstáculos, que é a insuficiência quantitativa e qualitativa dos recursos humanos para a saúde, e aí entra um papel super importante da universidade. Nós temos um outro problema, que é a deficiência na governança do sistema, como o sistema é concebido, e não é só o público, não, o próprio suplementar. Como atenção e assistência à saúde se dá. E um terceiro problema, que é o subfinanciamento, mas também a malversação dos gastos públicos. E temos aí uma transição rápida, demográfica, epidemiológica, nutricional e de mobilidade, inclusive, e essa transição está conectada com essa tripla carga de doenças. Temos convivido com doenças transmissíveis, dengue, a Covid, a malária, a tuberculose, doenças crônicas, então câncer, cardiopatias, doenças mentais que ampliaram muito, né, a sua prevalência nesse período, e que o sistema de saúde não consegue dar boa resposta a isso, tanto o público quanto o privado. E temos doenças externas que ainda convivemos com elas, as agressões domésticas, enfim, no trânsito e os acidentes. Bem, eu vou tratar de cada um desses 3 obstáculos e vamos falar das despesas em saúde segundo o nível de governo. Então, nós temos aqui a evolução das despesas, considerando, né, o governo federal, que vem progressivamente desfinanciando o setor. Os municípios, como as pessoas moram no município, tem sido muito cobrado, e eles é que têm ampliado a participação. Tem município que coloca 25% da receita na saúde, quando o piso é em torno de 12%, né? 15% o município e 12% o Estado, e os estados têm assistido esse
fenômeno um pouco à distância, né? Mas quem tem realmente sofrido são os municípios. E nós temos aqui, olha, que a arrecadação de impostos, ela fica 60% para a União, 24% para os municípios e 16% para o Estado. Então, a União está tirando o pé, mas ela fica com a maior parte dos impostos. E aqui temos os pisos, definidos para município e estados, né? Estados 12 e 15, respectivamente. E o piso federal se modificou várias vezes, porque o governo federal, de certa forma, tem se esquivado de fazer o aporte que ele precisa para a saúde pública. Agora, é impressionante o que acontece quando nós comparamos o investimento, né, produto interno bruto, para esses diferentes países de diferentes regiões. Apesar de nos orgulharmos de termos um sistema de saúde universal, público, né, o Brasil, como está representado aqui, né, desses países aqui, o que menos coloca na saúde pública. Então, a nossa constatação, e isso é documentos do próprio governo, é que o financiamento da saúde no Brasil ele continua sendo majoritariamente privado. Ele não é como a gente acha que é público, é majoritariamente privado. Né? Em média, uma pessoa que tem plano de saúde, no ano de 2019, ela usufruiu 5 vezes mais recursos do que a média daqueles cobertas apenas pelo SUS. Então, 70% precisa exclusivamente do SUS. A gente, de certa forma, está patrocinando uma grande desigualdade dentro do sistema de saúde. Porque quem tem saúde suplementar usa a vigilância em saúde, a vigilância sanitária, quando vamos aos ambientes, restaurantes e clubes e assim por diante, nas vacinas e também na elevada complexidade. Quando precisamos de tratamentos, por exemplo, transplantes ou procedimentos complexos, esse pessoal, por conta de ter relações privilegiadas, acabam acessando o serviço público, e eu constato isso. Eu trabalho no Hospital das Clínicas de Ribeirão, na área de cirurgia, nós atendemos pacientes com saúde suplementar o tempo todo, né? E têm direito, eles têm direito de chegar lá, e temos o compromisso de atendê-los também. Bom, e quando nós fazemos uma decomposição sobre como esses recursos são aplicados, nós observamos que o público deixa muito a desejar no item medicamentos e artigos médicos, né? Também nas ações complementares de diagnóstico e tratamento. É muito frequente atendermos pacientes que fizeram seus exames pagando para fazer exame. Então, eles entram na atenção básica, pagam para fazer os exames, muitos exames, e depois vão fazer o tratamento no público, e é essa distribuição que nós vemos nos itens de aplicação. E aqui, né, nós observamos que, na gestão e na regulação, na própria reabilitação, né, e nos cuidados de longo prazo, também o público fica devendo. E aqui a distribuição total, mostrando que quase 60% do que se coloca na saúde no Brasil vem do bolso dos indivíduos ou então de planos de saúde suplementar. Então, estamos longe de ter um sistema realmente com financiamento público. E, na linha do que foi solicitado, que ações nós poderíamos fazer para melhorar isso? Sem dúvida, precisa aumentar o investimento da União. Isso não tem dúvida, e esse é um movimento social, né? Nós precisamos incrementar e aprimorar o gasto público de todos os entes federados. O município está gastando muito, mas gasta mal, porque geralmente tem um pessoal menos qualificado e mais interferência político, né? Identificar outras fontes de financiamento, atrelar gasto em saúde com planejamento sanitário. Então, emendas de relator ou orçamento secreto pode ir para a saúde, mas está desconectada do planejamento sanitário. E adequar a finalidade dos gastos em saúde. Adequar e distribuir melhor naqueles componentes que nós citamos, entre prevenção, promoção, cura e reabilitação. Agenda. Então, eliminar ou reduzir isenções tributárias e aporte de recursos públicos para instituições ou organizações que não atendem ao sistema público de saúde. Como foi dito aqui no início, tem muita isenção tributária que não tem nada a ver com a saúde que vai para a saúde. Extinção de orçamento público sem transparência. Isso serve para o legislativo e executivo.
Projetos para agências de fomento à pesquisa e desenvolvimento tecnológico conectado às necessidades de saúde da população. E não, muitas vezes, a linhas de fomento que vêm por lobbies, que não têm a ver com a saúde. Projeto para captação de recursos provenientes de multas e condenações, implementar a pesquisa para identificar a necessidade de gasto em saúde em municípios polos, regiões de saúde, estados e a nação. Isso varia de local para local. Então, não precisamos ter uma rede de atenção igual em diferentes regiões. Ampliar a tributação para alimentos ultraprocessados, bebidas adoçadas, tabaco, álcool e crime ambiental. Planejamento sanitário com participação já regulamentada, isso está dado já na legislação, só que com consulta pública. E fortalecer a fiscalização do planejamento sanitário e de sua execução pelo Legislativo, Ministério Público, Tribunais de Contas e Judiciário. Um legislativo que vive de emenda de relator não vai fiscalizar direito à saúde. Isso não tem jeito. Quer dizer, né? Então, faz-se um grande acordo. Bom, e eu vou passar para o outro problema, que é a questão da governança. Essa fotografia é antiga, né? Tem uma de 10 anos depois, e a atual a gente não precisa mostrar, ela continua na mídia todos os dias. Né? A superlotação de alguns pontos do sistema de saúde. Bom, e aí nós já sabemos que nós precisamos mudar o modelo assistencial e precisamos mudar o modelo de formação. Não muda o modelo assistencial se a gente não mudar a formação das pessoas, e isso cabe a nós. Né? Nós temos exemplo exitoso e também traumático com a participação na saúde pública. Né? Exemplo pessoal. Aqui, em amarelo, tem a distribuição de consultas na atenção básica, na atenção especializada e na urgência preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Eu peguei a cidade de Ribeirão Preto aqui quando fui secretário de Saúde, e isso só piorou. Né? Então, nós temos poucas avaliações na atenção básica, isso sobrecarrega o atendimento especializado e as urgências. E a indústria tecnológica e a farmacêutica gosta muito disso, porque nós consumimos muito recurso fazendo pouca prevenção de problemas. Né? Bem, e aí, o que nós sabemos que já existe? Que a gente precisa ter redes operativas, redes integradas e funcionantes. Isso está bem estabelecido. Então, tem que ter uma atenção primária ou básica forte, serviços de média e elevada complexidade, sistema de apoio logístico, governança. Nos sistemas de apoio, apoio ao diagnóstico e tratamento, assistência farmacêutica, que é muito negligenciada, telesaúde. Né? Não sei por que né? Telesaúde é um negócio que nós fazemos há 20 anos. E as corporações, conselhos federais de medicina, estaduais, precisam romper com esse negócio que não dá para fazer telesaúde. Isso é coisa corporativa. Sistema de informação e logístico. Né, o acesso, prontuário único, sistema de regulação e transporte. Então, isso já é estabelecido. E uma rede que nós falamos ideal, ela tem que ter um nível de pré-hospital com muitas unidades básicas de saúde, e aí ela vai se afunilando. Né? Serviço de referência como unidade de pronto atendimento, ambulatório médico especializado, hospital de média complexidade, hospital terciário, isso em menor quantidade. Mas você vê que a agenda do governo, inclusive do governo do Estado, é fazer hospitais, ambulatório médico especializado, ajuda pouco a atenção básica. Isso é a prática, porque tem muito interesse econômico em compor uma rede que não tem uma conformação mais funcional e que atende realmente à saúde. Nós temos uma experiência que essa foi exitosa e que foi com a urgência e que, de certa forma, subsidiou uma política pública que foi a da atenção às urgências. Essa experiência nossa de Campinas e Porto Alegre. A gente dirigiu um hospital no ano de 99, com uma sobrecarga de atendimentos, né? Fazia 120 mil consultas ano. Depois de instituir a ordenação do acesso, o número de consultas caiu muito. Né? Obviamente que fomos muito criticados na época, mas o que se buscava era evitar aquela superlotação, que está aqui, que era de 120%. Né? Quer dizer, você tinha
100 leitos com 120 pessoas, ficam no corredor. Então, chegamos a um patamar razoável de 90% de ocupação, o ideal é 85% em hospital de referência, para os senhores terem uma ideia, e o hospital passou a fazer o papel dele, concomitantemente a média de permanência aumentou. Quer dizer, o hospital de referência é para tratar de doente grave. Não tem cabimento uma unha encravada chegar no hospital de urgência das clínicas, né? Tem que ficar isso na unidade de pronto atendimento. O ideal é o que acontecia antes. Bom, essa experiência subsidiou a Política Nacional de Atenção às Urgências, lembrando que quem faz a política são os governos que têm compromisso com o Estado. Mas nós somos governo também, né? Provavelmente estamos na área executiva e precisamos ajudar a formular, elaborar, aperfeiçoar, né? Lembrar que a elaboração de uma política é um serviço, é uma agenda muito complexa. Então, ações para melhorar essa situação. Fortalecer as redes de atenção à saúde, tendo atenção básica, isso já é muito antigo, isso é muito conhecido, né? Como ordenadora da porta de entrada preferencial para a gestão integral e continuada do cuidado. A entrada, preferencialmente, é pela atenção básica. É igual ao shopping center. Se você vai, mesmo que não precisa, você consome alguma coisa. É igual ao hospital. Vai no hospital, sobretudo de referência, vamos consumir coisa que não precisamos, com risco, inclusive, e gasto desnecessário. Por isso que sempre tem que ter a entrada pela atenção básica, de preferência. Fortalecer prevenção e promoção de saúde, são as ações intersetoriais. Definir, dar transparência, facilitar e dar acesso à população aos diferentes serviços de saúde. Definir por quê? O governo não faz propaganda para dizer, quando tem um problema de saúde, qual o local que procura. Ele faz propaganda para se autopromover, né? E por que não faz? Porque ele sabe que não deu o endereço adequado com a capacidade e a capacitação que precisa ter. Organizar o acesso aos serviços de saúde, então são os protocolos clínicos de regulação. Isso evita, inclusive, que as pessoas procurem outras alternativas, menos científicas, menos técnicas, ou até o Ministério Público, a Defensoria e o Judiciário, que tem que procurar mesmo quando não encontra o endereço adequado, né? Reduzir desigualdade de acesso, mapear necessidades assistenciais para a conformação de rede de serviço. Os governos, em geral, não sabem o que têm, por isso que não conseguem organizar redes funcionais e, muito menos, orientar a população adequadamente. E ações intersetoriais para reduzir necessidade de atenção à saúde, que é o que eu falei, meio ambiente, a própria educação, né? Escola integral com alimentação, como está no jornal da USP hoje, adequada, evita a obesidade. Nós estamos evitando a futura sobrecarga do sistema de saúde com uma questão importante. Então, agenda. Garantir no âmbito municipal a cobertura de atenção básica para toda a população, por meio de equipes de saúde de família, com equipes matriciais. Equipes matriciais são especialistas, que aquela área mais precisa. Não dá para ter um psiquiatra no posto de saúde, mas você pode ter um psiquiatra cobrindo várias equipes de atenção básica. Um nutricionista, um nutrólogo, cobrindo várias equipes de atenção básica, né? Então, todo município precisa ter atenção básica. Ele não precisa ter hospital, nem unidade de pronto atendimento, dependendo do porte dele. Mas qualquer município pequeno tem uma Santa Casa. E por que a gente deixa isso acontecer? Quer dizer, aquilo é só para gastar dinheiro à toa. A resolutividade de uma Santa Casa num município de 15 mil habitantes é mínima. E aí, garantir no âmbito regional, mediante planejamento coordenado pelos estados. Aqui o nosso estado, por exemplo, é muito omisso nessa questão do planejamento regional, a instalação de principais linhas de cuidado. Então, as linhas de cuidado já são conhecidas, para poder fazer a atenção que nós chamamos integral. Estabelecer consórcios intermunicipais, redes regionais de linhas de cuidado e regulação do acesso regional. Isso é função do Estado, ajudar os municípios. Tem cabimento esse monte de hospital pequeno que nós temos. Isso aí só gasta dinheiro do município e não dá resultado nenhum, né? Estabelecer processos reguladores estaduais e nacionais com divulgação pública dos recursos assistenciais e mecanismo de acesso. Instituir assessoria especializada no âmbito da regulação para atender e supervisionar condições mais raras, né? Tem que ter nas centrais de regulação do sistema especialistas que possam orientar regiões para dar suporte a essas condições mais raras.
instituir um sistema único de informação com protocolos clínicos e de regulação e a telesaúde. Não dá para ter um sistema único de saúde sem um sistema único de informação. E lembrar que a telesaúde, além de ajudar na assistência, ela capacita, ela educa de forma permanente os profissionais e pode identificar problemas que devem ser objeto de investigação e de pesquisa. Então, a agenda, né, para isso, instituir um sistema único de informação com protocolos clínicos e de regulação e a telesaúde, ações intersetoriais com as universidades, né, mediante convênio, para formar pessoal voltado às necessidades de saúde, educação permanente e pesquisa com ação. Ações intersetoriais com educação, assistência e saúde para garantir renda mínima, proteção às populações vulneráveis, escola em tempo integral com alimentação saudável, atividades esportivas e culturais, para não, né, deixar os jovens ser aprisionados por outros problemas que nós bem conhecemos. Proporcionar ações intersetoriais com infraestrutura e meio ambiente para mitigar a proliferação de vetores e doenças, a poluição e garantir o saneamento universal, estabelecer indicadores de acompanhamento dos complexos reguladores, porque o complexo regulador é um observatório do sistema de saúde, né? E da judicialização para subsidiar o planejamento sanitário. Não temos que brigar com o judiciário, precisamos saber o que está chegando no judiciário para poder planejar e evitar que aquilo continue acontecendo. Bom, e aí o último item é a questão da qualidade e a quantidade de recursos humanos para a saúde. Aqui nós temos a evolução da conformação do sistema de saúde, né? E o que nós observamos é que nesse processo aqui, isso está bem estabelecido na literatura, no Brasil, a universidade e o Ministério da Educação ficaram muito apartados. O SUS ele foi concebido, começou a se desenvolver sem a nossa participação. Mais recentemente é que nós tivemos uma integração entre a universidade, Ministério da Educação e Sistema de Saúde, e apareceram algumas estratégias, como o Pacto da Saúde, para fazer contratos e melhorar essa interação. Bom, em relação a esse item, nós temos que admitir que tem uma interface grande entre educação, saúde e trabalho, e no âmbito da gestão e da regulação do trabalho, né? Isso pode evitar a precarização nas relações de trabalho, desequilíbrio entre oferta e demanda, escassez de profissionais no interior do país e a terceirização dos serviços de saúde, que tem sido muito acelerada nos últimos tempos. Bom, em relação a essa questão, nós tivemos um pequeno avanço entre 2009 e 2018, nós observamos aqui, pegando só um dos componentes das equipes de saúde, que são os médicos, né, nós vimos que houve uma pequena melhora, né, poucos estados ainda com menos de um médico por 1.000 habitantes, lembrando que o ideal é ter pelo menos 1 para 3.000, que é o que precisa numa equipe de saúde da família, né. Nós tivemos, paralelamente, um aumento da oferta de especialização, que é muito importante, isso em todas as regiões, e principalmente nas regiões menos carentes, da região norte e nordeste. Agora, apesar de tudo isso, veja que dado importante. Por exemplo, o médico de saúde da família, que é o que está na atenção básica, que é a porta de entrada, que talvez seja o especialista mais importante do sistema, nós temos aqui, olha, a evolução de vagas oferecidas até 2014. Estou colocando dado antigo, porque nos últimos 4 anos nós tivemos um apagão, né? Não tem muitos dados recentes. Mas, olha só, o número de vagas para formar médico de saúde da família cresceu, mas veja bem a ocupação. Não estamos conseguindo, a universidade não consegue sensibilizar. E sozinha não vai fazer isso, porque nós não temos uma atração, tanto no público quanto no privado, para formar esses especialistas que são importantes. Eu não chamo de médico generalista, não, são especialistas em saúde da família. É muito difícil trabalhar num posto de saúde, e eu falo com tranquilidade, porque eu trabalho no hospital terciário. Então, o que nós precisamos fazer? Ampliar a interação entre a universidade e o Sistema Único de Saúde, que é muito tumultuada, essa relação. Ela já melhorou, mas era muito tumultuada. Regular a qualidade da formação e acesso à formação especializada com financiamento público. Por exemplo, nós temos muitas demandas para formar médicos de cirurgia estética,
né, fazer a parte cosmética. Aí as vagas, né, Berenice, elas são disputadas à tapa, mas médico de família você não tem candidato. Então precisa regular isso, não dá para gastar dinheiro público para formar o cara que vai trabalhar depois só fazendo estética, né? Só estou dando um exemplo, né? Ampliar a interface entre componentes da rede assistencial entre profissionais, que é a telesaúde, a teleeducação, manter a coesão de equipes de trabalho multidisciplinares e multiprofissionais, interprofissionais. Isso aqui está sendo desmontado aceleradamente. Nós não temos mais equipes coesas e permanentes, né? E aí, reduzir a rotatividade profissional no serviço. Para formar uma boa equipe, você demora de 10 a 15 anos, né? E, para finalizar, agenda para isso. Então, garantir nas universidades a revisão permanente dos conteúdos e competências de currículo dos cursos de graduação e pós-graduação em sintonia com as necessidades do sistema de saúde. A universidade não pode ter um processo tão burocrático para mexer em currículo, né? Não precisa fazer reforma, faz revisão a cada momento. Chegou a Covid, agora nós precisamos rever o currículo, não tem jeito de fazer o que nós fazíamos há tempo atrás. Fomentar a pesquisa com ação para identificar a custo-efetividade dos diferentes modelos de prestação de serviço para atenção à saúde. Porque agora virou moda dizendo que as OS são a melhor forma de fazer assistência à saúde. Talvez assistência, mas para fazer assistência, ensino e pesquisa, eu tenho minhas dúvidas, embora a gente tenha um vínculo forte com uma das OS, né? Então, precisamos pesquisar isso. Ultrapassar a proporção de 40% de profissionais na atenção básica do total da força de trabalho numa região. Precisa fortalecer a atenção básica e é com gente, porque a estrutura, de certa forma, já está dada. Uma coisa importante, né? Isso não é corporativo, é implantar plano de carreira interprofissional com educação permanente, salários, vínculos de trabalho com proteção social e progressão baseada na produção de indicadores de saúde e de atenção já internacionalmente reconhecidos. Não é para pagar bem quem faz mais consulta ou mais procedimento, é quem produz bons indicadores de saúde, e isso está dado nos modelos de saúde de acesso universal. Implantar telesaúde, teleeducação, sistema único de informação, mediante interoperabilidade dos sistemas de informação que já existem. Eu estou num lugar que o HC tem um sistema de informação, o município tem outra, e eles não se interagem. Eu não sei os exames ou os atendimentos que o paciente que chega para mim na atenção básica passou, foi submetido. E, para finalizar, gostaria de agradecer aqui a professora Berenice, que é a minha companheira de trabalho, e os outros participantes que vêm de várias unidades da USP, né, do direito, da odontologia, da economia, e que estão nos ajudando nesse processo. Muito obrigado.